Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Joel, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos. Em algumas versões diz anciãos. Essa versão que está aqui atrás de mim diz anciãos. E escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos façam seus filhos, e os filhos destes a outra geração. No versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Vamos parar por aqui, depois a gente vai lendo à medida que o Senhor vai nos dando graça. Primeira coisa desse profeta, o que é dito, quando você lê todo o capítulo e você lê o livro todo, você percebe um homem muito rico em detalhes. Parece que você faz parte daquela história, ele consegue trazer cores no que é dito, parece que você está dentro daquela história, parece que você está visualizando o que ele está dizendo. E o interessante, irmãos, que ele é um profeta que você vê o nome dele mencionado 2 vezes na Bíblia. Nesse momento aqui, nesse livro, e você só vai ver novamente lá em Atos, capítulo 2, quando o apóstolo Pedro diz sobre Joel, confirmando o que a palavra foi dita aqui. Foi se cumprir lá com Pedro, aonde receberia o poder do alto. Pessoas foram batizadas ali pelo poder do Espírito Santo. Não é dito muitas informações desse profeta, mas uma coisa me chama a atenção. Primeiro delas aqui, que eu fiz questão de anotar, é que o nome dele não foi por acaso. O nome dele significa: o Senhor é Deus. O que me chama a atenção? Os nomes hoje, eles são colocados muitas vezes na vida dos filhos, porque ele tem um som agradável. É bonito, combina com a nossa família. As pessoas colocavam os nomes de forma profética, crendo no que aquelas pessoas se tornariam. Nome a peso espiritual. Vou te dar um exemplo. Na minha casa, todos os meus filhos têm a letra H no nome. Arthur tem H, Sofia, H, Joshua, H. Por que eu fiz isso? De uma forma deliberada. A Bíblia diz que quando o Senhor fez a aliança com Abrão, o pai da fé, a Bíblia diz então que ele passava entre as partes daqueles animais que foram sacrificados, formando um símbolo de infinito. O símbolo de infinito é um 8 deitado. E a Bíblia diz então que o Senhor colocou o fôlego de vida na vida de Abrão. E o nome impronunciável de Deus é como se fosse um fôlego. Se eu tentasse falar o nome original seria Yah. É um fôlego para pronunciar o nome, porque é um nome impronunciável. Aí por conta de derivações veio Yavé, Jeová. Isso foi derivações do nome original de Deus. E o que o Senhor fez então naquela aliança? Deus colocou o fôlego de vida no nome Abrão. Então o nome de Abraão tornou-se Abraão. Na nossa linguagem são 2 As que estão juntos, mas no original deveria ser um H. Seria Abraão. Por quê? Deus colocou a letra H, dando fôlego de vida naquela aliança. A letra H então representa a aliança de Deus com o homem, o fôlego de vida dentro do nome. Por que os meus filhos então têm a letra H? Para todas as vezes que eu pronunciar o nome dos meus filhos e todas as vezes que eles pronunciarem o nome deles, eles entenderão que o fôlego de vida está nele. Nada é o acaso.
Há um propósito por detrás de todas as coisas. E aí então, todas as vezes que era chamado então esse rapaz Joel, significava, todos que falavam o nome Joel estavam falando, o Senhor é Deus. Imagina esse nome. O Senhor é Deus, vem aqui. O Senhor é Deus, não sobe aí não. O Senhor é Deus, vem para perto de mim. O Senhor é Deus, vamos caminhar juntos. O Senhor é Deus, fica perto aqui de mim. A profecia, essa profecia, começou a se cumprir, não foi somente quando ele começou a declarar. O pai dele foi instrumento para dizer que ele era um profeta nessa nação. O Senhor é Deus. Você, pai, você tem autoridade para profetizar na vida do seu filho. O seu filho, mesmo que ele faça alguma coisa errada, chame ele de abençoado. Vem cá, abençoado. Bendito do Senhor, vem aqui. Que a gente vai ter uma conversa séria. Quantos já tiveram uma conversa com o bendito de Deus na sua casa? Eu tive várias vezes. E bendito é o nome de Deus. Por isso o pai tem que abençoar a vida do filho. Por isso que o pai tem que profetizar na vida do filho. Joel não começou o seu ministério simplesmente nesse momento. O ministério dele já começou quando o pai começou a dizer: você é aquele que é dito. O Senhor é Deus no seu nome. Os irmãos estão me compreendendo? Há um peso espiritual naquilo que nós fazemos. Nada é neutro. Quantos não têm filhos aqui? Fica a dica. Quando você tiver filho, pense bem. Porque vai ter peso espiritual. Glória a Jesus. Ah, pastor, mas agora estou enrolado. Meu pai pôs o nome de santo. Fui num centro de macumba, colocou o nome lá de um terreiro lá. Como é que eu faço? Eu acredito que o Senhor faz nova todas as coisas, quantos creem? Olha que a palavra de Deus diz aqui. Você está comigo? Amém. O pessoal da projeção também? Eu passei um versículo aí para poder projetar comigo. Será que dá? Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Ok? A palavra de Deus diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que vos faço nova todas as coisas. Eu quero te falar, irmãos, mesmo que o seu nome, o peso espiritual, as palavras malditas foram liberadas na sua vida, eu quero te falar, eis que todas as coisas foram feitas novas em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz. Não, pelo amor de Deus. Você crê? Aí tem gente que é crente há 200 anos, pastor, colocar o meu nome e tal, até hoje estou enrolado nisso. Encerra, amigão. Eis que todas as coisas foram feitas novas. Glória a Deus, eu creio nisso. Mas a palavra de Deus é interessante. Embora não seja dito nada, você não vê detalhes sobre esse Joel. Você vê a palavra profética, você vê um homem que ele conseguia visualizar as coisas proféticas. E essa é uma característica de profeta. Profeta, que é o seguinte: nesse momento aqui, a terra foi assolada por gafanhotos. Foi destruída. E imagina uma coisa, irmãos. Naquela época tinha duas coisas importantes: a água e a agricultura. E aí então, a agricultura que trazia alimento foi destruída, acabou tudo. E aí então, isso foi um fato. Mas quando você pega esses fatos, naquela época, você vê que elas servem de base para hoje. Esse é um profeta. Profeta é aquele que não tem uma questão do tempo diante deles. Ele fala verdades hoje, que pode se cumprir daqui a alguns anos na sua vida. Esse é o profeta. E eu creio que você tem uma palavra profética na sua vida. Pastor, não se cumpriu. Vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Então o profeta, quando ele age pegando as circunstâncias, as coisas ao redor, mas ele libera palavras que têm a ver com o cumprimento do Senhor no futuro. Isso aqui é esse homem. Joel foi usado dessa forma. Então todo profeta parece que ele entra numa dimensão, vamos falar assim, que ela não tem tempo. Ele disse aquilo naquela época, mas até hoje se cumpre as verdades. E uma coisa que é dito aqui, é dito lá na frente que aquela nação toda foi assolada por conta dos gafanhotos. Isso fala de crises que vão chegar, que isso começa a dar indicativos da volta de Deus. Eu creio, irmãos, que muitos sinais aqui têm a ver com o que Joel disse.
que nós vivemos hoje. Quero te falar, irmãos, o Senhor está perto de voltar. Eu creio nisso, e esse é o nosso coração de crente. Ó Maranata, vem Senhor Jesus, vem sem demora. Posso ouvir um amém? Mas então não é dito muito sobre esse profeta, mas uma coisa no versículo 1 é dito que me chama a atenção e eu fiquei chocado. Eu viajei essa semana, eu viajei, eu não sei se foi quinta-feira, o pastor Marcos me levou no aeroporto, fui para Atlanta visitar alguns pastores nossos, e aeroporto é uma coisa maravilhosa na vida do ser humano. E se você viajar comigo, prepare-se, porque tudo dá errado quando eu viajo. Amarra junto. Avião vira um... Eu começo a rir. Tinha uma senhora, uma mulher do meu lado, começar a gritar no avião. Eu falei, acostuma, filha, fica aí. Atrasar voo. Mas louvado seja Deus, porque aí eu vou ler a palavra. E quanto eu li essa palavra, Deus falava comigo, irmãos. Quanto mais eu lia, mais Deus ministrava no meu coração. E foi um tempo tão precioso para poder entender essas verdades. E a Bíblia diz, então, que a palavra do Senhor foi dirigida a esse profeta Joel. E é dita, a única coisa que é dita sobre Joel, filho de Petuel. Por que Deus menciona que ele é filho de Petuel? O que esse Petuel fez de tão importante na história? Quantas vezes você vê Petuel na Bíblia? Aonde que foi parar esse bendito Petuel, que ele fez o que? Uma revolução? Aonde está esse bendito desse homem? Mas a Bíblia diz, Joel, filho de Petuel. Por que Deus fez isso? Para mostrar que a vida de Joel não começou dele sozinho. Teve alguém que veio antes, e o nome dele é Petuel. Aquele que colocou o nome dele, o Senhor é Deus. Em outras palavras, Joel, seu ministério não começou aqui do nada, Joel. Em outras palavras, Joel, você vai impactar nações, você vai mover em gerações. Mas deixa eu te lembrar, teve alguém que profetizou também sobre a sua vida antes. O seu nome é profético. E quem foi esse homem? O pai. Da onde que surgiu Petuel? Petuel então é aquele que é o iniciador das coisas na nossa vida. Você tem um Petuel na sua vida. Você tem um iniciador, você não é fruto do nada. Você tem alguém que investiu em você. Você tem alguém que profetizou na sua vida, mesmo quando você não enxergava. Você teve alguém que liberou palavras de vitória, mesmo quando você não tinha vitória. Você foi aquele que recebeu palavras de cura, mesmo quando você estava doente. Você é aquele que antes de vir à existência, o Senhor te consagrou às nações, irmãos. Presta atenção, há alguém que veio antes de você, mas hoje todo mundo quer esquecer quem veio antes. Não é bonito falar de quem veio antes. Não dá ibope falar de quem veio antes. Quero te falar, irmãos, eu tive uma origem, eu não vim do nada. Posso falar dos meus pais naturais, dos meus pais espirituais. E a questão aqui, irmãos, não é saber se foi uma pessoa maravilhosa, é só saber, foi alguém que iniciou todas as coisas. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós queremos excluir da nossa linhagem pessoas que talvez a gente não gosta tanto. Vou te falar uma coisa, irmãos, quantos já passaram aquela época que você tinha vergonha dos seus pais? Levante a sua mão. Só? Levanta a mão quem já teve aquela vergonha do pai levar em algum lugar, a mãe levar, ou aquele carro velho, te levando para a escola. Quantos o pai leva aquele carro velho, levava para a escola, você ficava com vergonha? Irmãos, eu vou te falar, não tinha nem carro. Minha mãe me levava a pé. Ô vergonha, todo mundo chegando de carro, tal, colegião, minha mãe lá. Aí um dia eu cheguei na minha mãe, mãe, por favor, não me leva mais para a escola, não. Pelo amor de Deus, me deixa ir sozinho para a escola. Aí, tá bom, primeiro dia ela foi deixar. Aí eu saí, olhei para trás, quem está me seguindo? Minha mãe. Eu falei, o que a senhora está fazendo? Estou indo para o supermercado, meu filho. Aí estou andando, entrei na... Mãe, que a senhora está vindo? Estou indo para o supermercado. Mãe, mas vai para outra rua, tem que ser a rua que eu estou indo, mãe. Tem que ir, sabe, por conta da vergonha. Eu quero te falar, irmãos. Mesmo que os seus pais não tenham sido quem você sonhou, não te dá o direito de ignorá-los. Nós podemos aprender também com os erros dos nossos pais.
Nós podemos aprender com os erros dos nossos pais espirituais, mas nós queremos deletá-los da nossa vida. Não quero, não é como eu gostaria. E geralmente, irmãos, quantos também aqui achavam que sempre o pai do vizinho era mais legal do que o seu? Você queria ficar lá o tempo inteiro, a mãe cozinhava melhor, você queria sempre comer, né, lá no vizinho, né? Está aqui o Maurício, meu amigo, eu sempre dava um jeito de almoçar lá. Louvado seja Deus pela dona Antonieta. E aí, irmãos, sempre a gente tem, por quê? Porque a gente nunca é satisfeito o suficiente. Nós nunca reconhecemos o suficiente. Nós não reconhecemos quem veio antes. E eu falei no culto anterior, eu falo de novo, louvado seja a vida do pastor Marcos Botelho na minha vida, da pastora Karine. Irmãos, na minha conversão, esses irmãos cuidaram da minha vida, me ensinou os primeiros passos. Esses irmãos foram referenciais da minha vida, e eu louvo a Deus, e aonde eu estou, eu os honro, eu não tenho que escondê-los. Eu não tenho que tirar da minha história, não, e faz parte de uma história extremamente importante, já eu vou chegar sobre isso, falar sobre isso, de um extremamente importante na minha vida. Eu não estaria aqui se talvez esse homem não tivesse me influenciado tanto. Ah, pastor, não, mas a posição que você está hoje, você não precisa mais falar de onde que você veio. Aonde que está isso? Louvado seja Deus, as pessoas que semearam, choraram, ensinaram, vieram primeiro. Você não tem que se envergonhar das pessoas que vieram anteriormente, mas nós queremos anular quem chegou primeiro. Presta atenção, irmãos. Quero te falar uma coisa, do fundo do meu coração. Videira chegou aqui, mas teve gente que chorou primeiro aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente está colhendo que homens semearam em lágrimas, irmãos, me entendem? Eu não tenho que esconder quem chegou antes, mas a imaturidade, a superficialidade nos leva a caminhar dessa forma. Então presta bastante atenção, irmãos. Eu não devo esconder aqueles que Deus levantou antes na minha vida. Louvado seja Deus por isso. Os irmãos estão me compreendendo? Por isso é dito aqui, olha que, irmãos, olha que loucura. Joel, filho de Petuel. Você não sabe muito de Joel, mas você sabe quem é o pai do bendito. Alguns anos atrás eu fui ler um livro, uns 3 anos atrás. Li o livro e eu gosto de saber quem influenciou quem. Eu gosto de saber, porque é o seguinte, eu quero também me alimentar dessas fontes. E irmãos, eu não tenho nenhum constrangimento de copiar alguma coisa de alguém, de pregar alguma coisa de alguém, não tenho nenhum constrangimento, sou bem resolvido nisso. Acredito que Deus deu para todos para a edificação da igreja. Glória a Deus. E aí então, só que esse irmão, quando terminou de escrever, aí ele foi colocar a biografia dele. Irmão, você acha que o cara é quase que um ser que surgiu do nada. O que eu aprendi de mim mesmo, ninguém me ensinou porque eu sou todo poderoso. Sou quase isso. Como assim? Você não teve uma origem? Joel, o profeta, que nós não sabemos muita coisa dele, nós sabemos quem era o pai dele. O Senhor se preocupou em falar quem era o pai. Por que nós queremos esconder os nossos pais? Por que nós queremos esconder os que vieram primeiro? Por que nós queremos esconder aqueles que semearam primeiro? Por que nós queremos esconder aqueles que nos ensinaram? E mesmo que os nossos pais sejam falhos, e eu vou te contar, e eles são. E mesmo que os nossos pais espirituais sejam falhos, embora eu quase não aparento falha nenhuma, os irmãos sabem, mas eu sou. Amor, não fala amém, senão vai ter problema em casa. E eu sou falho, mas não cabe a você me esconder. E aí, essa parte boa do pastor Marcos Botelho, agora eu vou contar a parte ruim. Na outra ele saiu, né? Louvado seja Deus que ele saiu, mas a esposa estava. Mas teve uma época que eu não conseguia mais andar com o pastor Marcos Botelho. Eu chegava na célula, eu ficava irritado. Chegava na célula, eu ficava tenso. E comecei a ter problemas, a ter dificuldade com ele, e o relacionamento desgastando, e a coisa ficando. Até que eu entendi uma coisa um dia, que se Deus colocou ele para ser um pai na minha vida, não quer dizer que ele vai ser perfeito, mas eu vou aproveitar e aprender com tudo que ele tem. Irmãos, e o meu coração naquele dia mudou, e eu comecei a me inspirar por ver a intensidade, a paixão por Deus, a decisão de servir a Deus, o amor que ele tem. E aí, então mudou o meu coração, mas também eu entendi uma coisa, que algumas chaves Deus não daria para mim, daria para o meu pai. O que eu desfruto hoje, irmãos, não é de mim mesmo, é porque alguns pais abriram portas importantes na minha vida. O que significa pai na vida de uma criança? Irmãos, nós somos facilitadores na vida dos nossos filhos, é verdade ou não é? Eu tenho a minha filha, ela gosta de subir no meu ombro, e sempre perto dos amigos dela. Por quê? Porque ela quer mostrar que ela é grande.
Quem que sou eu na vida dela? Eu sou o facilitador para as conquistas dos meus filhos. Os irmãos estão me entendendo? Quem é Jesus? Meu Pai. E Ele diz, obras maiores vocês farão. O que o Senhor fez? Olha, agora vocês podem subir nos meus ombros, porque eu já fiz e vocês farão obras maiores. Esse é o Pai. Os irmãos estão comigo? Esse é o Pai. O Pai então é aquele facilitador. E mesmo que o seu pai não seja perfeito, eu vou te contar. Irmãos, um dia vai errar com você. Deixa eu te contar uma história particular do meu pai. Os irmãos sabem, o paizinho morreu, eu tinha 8 anos de idade. Mas o meu pai, então, antes dessa fase, trabalhava duro, era taxista, dificuldade para sustentar a casa, coisa complicada e tal, mas e é um bom referencial. Mas meu pai apareceu com algumas crianças que ele fez na rua. Poxa, meu pai fez isso. Mas não me dá o direito de julgar meu pai. Não me dá o direito de condenar meu pai. Ele é meu pai. E posso falar uma coisa interessante? Quando nós amadurecemos, eu amadureci. Agora, quando eu lembro do meu pai, eu não lembro a traição que ele provocou na minha mãe. Eu lembro dos pequenos momentos importantes que eu tive na vida com meu pai. Quando nós amadurecemos, irmãos, acontece isso conosco. A gente olha para trás e a gente vai lembrar dos bons momentos, não daquilo que errou conosco. Os irmãos estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Então, quando eu olho para trás da minha vida ministerial, eu não lembro dos momentos ruins. Só de vez em quando eu estou com o pastor Marcos Botelho, eu gosto de contar para ele. E ele fala, eu não me lembro disso. Eu falei, eu me lembro de tudo. Mas, irmãos, eu só tenho imagem desse homem que me alimentou. Desse homem que cuidou de mim, da minha esposa, desse homem que me ensinou como orar, de ser intenso. Esse homem abriu portas. E aí agora tem uma coisa interessante. Nós achamos que nós escolhemos os nossos pais. Mas a Bíblia diz, lá em João capítulo 15, versículo 16, o seguinte, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós outros. Mas nós queremos escolher os nossos pais. Quero te falar, irmãos, Deus é que nos escolheu. A gente acha, não, eu escolhi Jesus. Não, irmãos, de antemão, foi Ele que nos consagrou, foi Ele que nos projetou, foi Ele que nos escolheu primeiro. Então presta bastante atenção. Eu não vou escolher os pais que Deus me deu. Eu vou recebê-los. Vou te contar uma coisa, irmãos. Talvez você sonhou a sua vida inteira andar com Billy Graham. De repente você anda com o pastor Márcio. Oh, Deus que multiplica a sua casa. Quem falou amém, glória a Deus. Perdeu a oportunidade, irmão. Agora você está tudo enrolado. Demorou, aconteceu isso. O que isso significa? Deus coloca pessoas com conexões para um grande propósito. Nós não compreendemos. Isso significa o seguinte, que Deus vai colocar você com pais, talvez, com a carcaça que você não gostaria. O que significa a carcaça? Você já viu que a gente despreza o presente pela embalagem? Quem já foi naqueles... Final de ano é maravilhoso, né? Não vou falar o que eu penso daquilo não, mas final de ano é maravilhoso. Aquele momento de... Oh, meu pai. Amigo secreto. Oh, amigo secreto. Como é que você quer pegar o presente? Amigo da onça, irmãos. Amigo da onça. Você quer ir sempre no presente maior, é ou não é? Você nem sabe o que tem lá dentro, mas você vai aonde? No presente que é maior. Mas presta bastante atenção. Nós julgamos os presentes pelo exterior. Vou te falar uma coisa. Sabe o que Deus ama fazer? Trazer embalagens que nós desprezamos, mas talvez há um grande presente de Deus lá dentro. Você já parou para pensar que talvez coisas importantes Deus não deu para você, mas deu para alguém abrir a porta para você? Isso fala de pais espirituais. Às vezes Deus deu uma chave, sabe para quem? Para o seu pai espiritual. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Joel significa? O Senhor é? Quem é que foi que deu esse nome para esse filho? Está aqui. Petuel. Quem deu o significado e o que aquele homem se tornaria foi o pai. Sabe o que significa? O que nós iremos conquistar na nossa vida, muitas vezes não será dado diretamente para nós, será dado primeiramente para os nossos pais, que abrirão portas ou fecharão portas diante de nós. A questão é que muitas vezes nós desprezamos os pais que Deus nos dá.
Ah não, porque esse pai não é muito legal, eu queria tanto aquele pai que é melhor. E aí então talvez portas não se abriram na sua vida, porque você desprezou a embalagem. Será que ministerialmente você não estaria em outro lugar? Será que como pai de família você não estaria em outro lugar? Será que como homem você não estaria em outro lugar? A questão é porque você não alcançou muitas coisas. Não é que você não alcançou, irmãos, é que você não reconheceu quem tinha a chave da porta. E eu vou te falar, vai ser dado para o seu pai. Jeová, pastor, estou enrolado. O que eu faço com os pais que Deus mandou e eu desisti deles? Hoje, agora você tem revelação. Até, irmãos, agora você enrolou, né? Você precisava nem ter vindo na pregação hoje. Mas eu disse lá em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Deus está te dando a oportunidade hoje, então, meu irmão e minha irmã, de reconhecer: Deus, eu não perco mais a oportunidade dos pais que o Senhor trouxe na minha vida. Deus, eu não perco mais a oportunidade de pais que o Senhor levantou na minha vida. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Amém mesmo? Irmãos, e por algum motivo, quando eu ministrava essa palavra, no outro culto das 9 horas da manhã, eu comecei a chorar, irmãos, porque eu comecei a lembrar de mim. Você acha que eu não sou tentado a escolher os pais que eu devo caminhar? Sou tentado. Mas eu também sei que os irmãos são tentados, às vezes, a escolherem outros pais. E eu comecei a lembrar de mim, irmãos. E às vezes, os filhos reclamam, às vezes, da comida que é colocada na mesa. Do tipo: ah não, mas essa comida eu estou enjoado, eu queria outro tipo de comida. Irmãos, o meu coração, Deus falou comigo. Muitas vezes, irmãos, eu subo aqui só com pão. Eu não subo aqui com caviar. E às vezes eu só tenho um pão na mão, e eu fico olhando para vocês, irmãos, e falo: Deus, esse povo, Senhor Deus, eu só tenho um pão. Mas eu me lembro também que um pão nas mãos do Senhor Jesus, Ele é capaz de multiplicar e alimentar milhares de pessoas. Eu subo aqui, irmãos, e diante de Deus, irmãos, no outro culto eu chorava igual menino. Agora parece que eu já estou mais estabilizado. Mas na hora que eu falei isso, eu comecei a lembrar: irmãos, eu subo aqui muitas vezes só com um pão. Só tem um pão. E a graça é confiar que Deus vai multiplicar o pão para poder alimentar você que me ouve. E que você possa receber esse pão com simplicidade do meu coração, irmãos. Não sou o pastor eloquente, não sou o teólogo profundo, mas eu tenho pão. Querendo ou não, irmãos, eu sou Petuel na sua vida. Não se sabe muito da história dele, mas ele profetizou na vida do filho. Eu quero profetizar na sua vida, meu irmão. Circunstâncias vão mudar, alinhamento de Deus virá, portas se abrirão, porque eu faço questão de abrir essas portas diante de você. Posso continuar pregando? Como eu disse, irmãos, a minha intenção era pregar o capítulo 1, mas eu já vi que não vai dar de novo. Eu estou no versículo 1. Posso ir para o 2? Vamos lá. Ouvi isto, vós velhos. Em outra versão diz anciãos. Novamente, por que agora Joel começa dizendo para os anciãos? Joel aqui está ensinando um princípio. Unção vai descer de cima para baixo. Água de rio corre de cima para baixo. Não é o contrário. E a Bíblia começa dizendo: anciãos, você vai contar agora e vai contar de geração para uma outra geração. Olha o que diz o versículo 3. Narrai isso a vossos filhos e façam seus filhos, e os filhos destes a próxima geração. Está sendo dito: anciãos, os mais velhos, contem o que eu estou dizendo. Contem a palavra profética para gerações, para que elas compreendam quem eu sou. Isso é Deus falando. Isso significa o seguinte, irmãos: pessoas mais velhas devem ser ouvidas sim. É inadmissível. Eu acho inadmissível uma pessoa nova não ouvir alguém mais velho falando. Eu vou te falar uma outra coisa. Eu acho inadmissível um filho não chamar o pai de senhor. Acho inadmissível. Acho inadmissível não pedir bênção para o pai. Ah, você já é abençoado. Não importa, eu quero ouvir bênção de novo.
Eu ligo para minha mãe só para ouvir. Mãezinha, eu estou ligando. E lá no Goiás não é bênção, é benção. Quem é do Goiás, você distingue na hora. Estou ligando, mãezinha, para pedir benção. Meu filho, você é abençoado. Aquilo, irmão, aquilo refrigera na minha alma. Então presta atenção. A Bíblia é dito que os anciãos devem falar para as próximas gerações. E é dito aqui. O que isso significa? Nós devemos ouvir os mais velhos. Nós devemos ouvir os mais experientes. E o ancião também tem uma outra conotação, que é o seguinte: o ancião é aquele também que é revestido de autoridade. Quem que é revestido de autoridade? Aqueles que Deus constituiu na sua vida com autoridade. Você deve ouvir aqueles que são constituídos de autoridade na sua vida, sim. Sabe por quê? Porque eles têm chaves que abrirão portas ou fecharão portas na sua vida. Pastor, você está falando que é você? Não estou falando que sou eu, irmãos, mas eu estou falando que Deus colocou alguém perto de você que é revestido de autoridade. Às vezes é seu líder de célula, às vezes é alguém que Deus colocou, alguém que fala a palavra, mas essa pessoa tem uma chave que vai abrir uma porta para você, irmãos. Essa pessoa revestida de autoridade, essa pessoa, irmãos, ela vai abrir portas. Então, irmãos, não despreze as coisas por conta da embalagem. Respeite os cabelos brancos, respeite os mais velhos, respeite os que estão revestidos de autoridade, porque essas pessoas têm chaves que abrirão portas na sua vida. Eu vou perguntar aqui, irmãos, você não precisa ser teólogo não. Quantos já realmente perceberam que perderam oportunidades na sua vida, porque você não reconheceu o que Deus trouxe por conta da embalagem? Levanta a sua mão. Não, levanta, irmãos, fica com vergonha não. Porque desprezou, irmãos. Eu quero te falar, eu sou tentado, mas eu não aceito. Eu quero estar perto das pessoas que Deus colocou para eu caminhar, porque essas pessoas vão abrir portas, irmãos. Eu entendo isso, esse princípio. Amém? Posso continuar aqui agora, irmãos? A Bíblia diz então que agora veio o gafanhoto, mas eu quero falar do versículo 5, que diz: ébrios. Na verdade, algumas pessoas dizem, né, a pessoa estava alcoolizada. Despertai-vos e chorai. E os que bebem vinho por causa do moço, porque está dele tirando na vossa boca. A Bíblia está dizendo aqui agora, no versículo 6, porque veio um povo contra a minha terra. Irmãos, a bebida ela provoca na gente uma falsa êxtase, vamos falar assim. Mas o profeta diz: acorda, porque o que fazia a sua bebida, o campo foi devastado, você não vai ter mais nem bebida para se alegrar. Isso significa o seguinte, irmãos, que aquilo que é exterior, Deus para o nosso bem vai deixar ser consumido às vezes, só que a gente não aceita. Nós não aceitamos. Quando as coisas acontecem e dão errado, a gente acha, esses gafanhotos aqui, foi Satanás que mandou. Irmão, será que algumas coisas que você está passando, será que não é Deus? E você está achando que é Satanás? Aí você está amarrando Satanás, você amarra Satanás, solta Satanás, foge Satanás, cai Satanás. Da onde que você veio, Satanás? E na verdade é Jesus que está por detrás das coisas, é Deus que está movendo, foi Deus que permitiu o gafanhoto, para tirar talvez a sua embriaguez do mundo. Foi Deus que tirou porque você estava embriagado com coisas do mundo. E eu vou te falar, irmãos, esse país fascina o caboclo, irmãos. Não fascina não? Tudo é fácil demais. Tudo aqui é fácil, irmãos. Aqui é um negócio, irmãos, eu nunca vi esse país dar dinheiro para o povo. O que você precisa? Você precisa ter um crédito, o banco te dá um dinheiro. Que loucura é essa? Esse país facilita, eu vou te falar, às vezes vai vir gafanhoto para destruir, para você entender. Agora você vai ter que buscar de mim, não é prazeres do mundo. Vou te falar uma coisa com todo o coração, irmãos. Você acha que subir aqui nesse púlpito, você acha que eu não sou tentado por conta de poder? O que você acha? Você acha que eu não sou tentado por conta de autoridade? O que você acha? Você acha que eu não tenho essas tentações, irmãos? Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu guardo o meu coração em Cristo Jesus. Porque, irmãos, às vezes Deus permite tirar o campo, ser destruído, porque o vinho está te embriagando e te dando uma falsa felicidade. Os irmãos estão me entendendo? É tão interessante, ontem eu fui num show, minha esposa ontem me raptou,
eu fui num show, assim, de 1h30, o cara falou 30 minutos palavrão. A outra 1 hora, eu ri mesmo. Mas os outros 30 minutos, eu falei, para que isso? Mas uma coisa que me chama a atenção, na hora que eu cheguei, o pessoal andando com aqueles copos de uísque, de cerveja, né? E assim, e andando, e assim, eu falei, meu pai do céu, isso é mundo mesmo. Será que é isso que a gente precisa para viver uma vida feliz? Você acha que é o uísque que vai trazer a felicidade? Você acha que é o sexo que vai trazer felicidade? Você acha que é um novo casamento que vai trazer felicidade? Eu quero te falar, muitas vezes para o seu bem, Deus vai ter que tirar essa alegria natural. Mas aí, irmãos, ninguém dá glória a Deus e aleluia. Não dá, por quê? Tirar o que eu tenho, o que eu conquistei, eu vou te falar, o profeta diz, ô bêbados, presta atenção, porque agora o campo foi destruído, você não vai ter mais vinho. E quem estava por detrás disso? Deus, o Todo-Poderoso. Pastor, você está falando então que alguns campos na minha vida Deus tirou para o seu bem? Yes. Para a sua restauração? Sim. Para você que já esteve numa posição de poder? Sim. Para você que está numa posição de dinheiro? Sim. Para o seu bem, porque o seu coração agora, você vai ficar sóbrio. O que acontece quando você para de beber, irmãos? Nossa, os americanos estão empolgados. O que acontece, irmãos, quando você para de beber? Onde que eu estou? Nossa, mas que dor de cabeça é essa do inferno? Peraí, mas por que eu estou aqui? Por que eu estou desse jeito? Você começa agora a perceber as coisas com mais clareza. Por isso o profeta diz, ô bêbado, eu tirei os campos, foram destruídos pelo gafanhoto. E a gente está repreendendo Satanás, eu repreendo Satanás com gafanhoto. Não haverá praga no meu jardim, não haverá na minha semeadura. Mas e quando é Jesus, irmãos, que está querendo trazer você de volta para o eixo? Será que não é Deus que está agindo? Não, irmãos. Será que não é o papai do céu que tirou as coisas para você valorizar? Será que não foi, irmãos? Irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu peço muito para Deus. Deus, deixa eu valorizar o que o Senhor valoriza. Sabe uma coisa que nós valorizamos muito aqui? O pessoal pode falar o que for da gente, irmãos. Mas eu valorizo muitas vidas. As crianças, nós valorizamos as crianças aqui. Aqui não tem um trabalhinho com criança. Nós valorizamos. Você sabe por quê? Porque se a gente não valorizar o que Deus nos deu, Deus pode tirar. Ah, pastor, e a graça? A graça é a disciplina também, às vezes. Porque agora tudo é graça, né? Não, pela graça, né? Não, pela graça Deus disciplina. Será que Deus não tirou algumas coisas da sua vida para você ficar sóbrio de novo? Será que Deus não tirou algumas coisas da sua vida para você voltar à realidade de novo? Será que Deus não tirou o pirulito da boca da criança para ver se você cresce? Não. Deus está se movendo na sua vida, meu irmão, você não está percebendo algumas coisas para o seu bem, Deus tem que tirar. Que Deus nos guarde e a gente possa valorizar o que Deus valoriza. Sabe por quê? Porque se você não valorizar o que Deus valoriza, Deus passa para outro cuidar. Simples, just like that. Simples assim. Se você não cuidar, Deus passa para alguém que cuida. Se você não falar, Deus levanta um profeta para falar. Se você não fizer, Deus levanta alguém para fazer. Eu quero nos meus dias viver plenamente o que Deus tem para mim. Eu peço para Deus, Deus, pela tua graça, Senhor Deus, não tira, mas me dá a oportunidade de cuidar de cada pessoa que o Senhor traz para cá. Toda vez quando eu falo isso, me lembro de uma história. Já contei ela, vou contar de novo, mas finge que vocês nunca ouviram, tá? Veio uma pessoa muito preciosa para a nossa igreja, muito preciosa. Sabe que as pessoas preciosas, preciosidade porque dá trabalho mesmo. Veio um abençoado, ou uma abençoada, né? E aí eu recebi uma ligação de um pastor falando assim, você vai aceitar essa pessoa na sua igreja? Não deve aceitar essa pessoa na igreja.
não deve aceitar. E a pessoa era pastor falando para mim, você não deve aceitar. Porque essa pessoa, eu falei, mano, depois eu falei, irmão, mas isso é igreja. Deixa eu te falar, se eu não aceitar, você quer que eu faça o quê? Deixa o mundo? É aqui mesmo. E aí eu te falo, irmãos, é aqui que tem que encher de gente confusa, complicada, que dá trabalho para mim, que faz fofoca, que fala mal de mim. E eu vou te amar, meu amigão. E eu peço para Deus, Deus, não tira de mim, mas me dá a oportunidade de amar essas pessoas e amá-las até o fim. Eu quero cuidar de você, mesmo que você não me reconheça. Mas eu quero te falar, eu sou Petuel na sua vida, meu irmão. Todos que falaram amém, a casa vai multiplicar em tudo que você pensar. Não, agora não vale não, Adriana. Você demorou demais, Adriana, a falar. Você pensou demais, Adriana. Próxima vez aí você dá um Nívia Soares da videira. Depois, irmãos, olhem, porque parece a Nívia Soares. Mulher de Deus. Mas eu vou encerrar, irmãos, eu não vou continuar não, porque o horário eu sei que está avançado. Mas eu queria terminar falando o seguinte. Nesse mesmo capítulo, a Bíblia diz que Joel manda dizer aos sacerdotes que eles clamassem, porque não havia mais ofertas para que houvesse o sacrifício no templo. Joel se preocupou com as pessoas, mas sabe que uma coisa que me chamou na vida de Joel? Joel também se preocupou, como não tinha, o gafanhoto tinha acabado com tudo, não tinha mais ofertas diante de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Ele não somente se preocupou com os anciãos ensinando os mais jovens, ele também não somente se preocupou que os bêbados voltassem à realidade, mas ele se preocupou também com a igreja, com as ofertas, que não faltasse provisão. Eu quero falar aqui em nome do Senhor Jesus, irmãos, nossa igreja não falta provisão. Eu poderia fazer aqui uma coisa ao contrário. Não, irmãos, eu preciso mais de vocês. Não, irmãos, nós temos o suficiente. Os que são fiéis, os que não são, uma hora vai, ter realidade. Mas, irmãos, não falta nada. E todas as pessoas que nos procuram aqui, precisando de alguma coisa na igreja, nós ajudamos a todas elas. Todas. Ninguém sai daqui de mãos vazias. Mas é interessante que Joel se preocupou com a igreja. Joel se preocupou porque, como teve devastação, não tinha mais o que trazer de sacrifício. Irmãos, a gente precisa levantar uma geração de Joel, que reconhece as origens, que valoriza os anciãos, que chama a atenção daqueles que estão empolgados com as coisas do mundo e que se preocupa com a igreja. Fechando de forma romântica, Talvez não é dito mais sobre Joel na Bíblia, porque talvez Deus está te dando a oportunidade de você continuar a história dele. Fique de pé onde você está, o pessoal do louvor vem aqui à frente. Quero terminar orando. Feche seus olhos onde você está. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Deus, para uma geração que... Não é uma geração que se levante, não é essa frase de pastor, mas de pessoas que percebam o tempo oportuno. O tempo oportuno do Espírito se mover, do tempo oportuno da glória se manifesta. De uma geração que reconhece quem veio antes. De uma geração que se alegra com quem veio antes. De uma geração que se alimenta de quem veio antes. De uma geração também que se levanta e reconhece os mais velhos. Que reconhece aqueles que chegaram primeiro. Nós precisamos de uma geração, Senhor Deus, também que não se envolva com coisas do mundo, mas que sejam trazidos, ó Pai, para o centro da Tua vontade. Não se embriaguem com coisas do mundo. E Deus, nós precisamos de pessoas que olhem para a igreja. Queria terminar falando algo para os irmãos. Sabe uma coisa que, irmãos, eu tenho um coração, eu confio nas pessoas. Mas sabe pessoas que eu fico com o pé atrás,
pessoas que o tempo inteiro criticam a igreja. Por que eu fico, irmãos? Porque a gente não está falando de um prédio, não é de uma denominação, a gente está falando da noiva. A gente está falando da noiva de Cristo. Irmãos, alguém que fala mal da igreja, essa pessoa, ela precisa ser exortada em nome de Jesus. Não estou aqui defendendo nomenclatura, não. Estou falando de igreja como corpo. Eu não subo num púlpito para falar mal de igrejas. Eu subo na igreja para falar bendito, ó Senhor. E a igreja que é a noiva, ela está sendo moldada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queria aproveitar, eu acho que é a Bispa Fernanda que está aqui. Queria apresentá-la, a Bispa Fernanda, da Igreja Renascer. Uma igreja que tem história aqui nos Estados Unidos, que nós respeitamos em nome de Jesus. E isso para mim até vem com a palavra da gente entender que nós guardamos a igreja. Homens é que põem nomenclaturas, irmãos, mas Jesus olha a igreja. Então, minha irmã, olha, bem-vinda. Você possa se sentir amada no meio dessa igreja. Nós reconhecemos a sua autoridade, reconhecemos a sua posição. Que você tenha sido abençoada com essa palavra também, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu envio os meus irmãos, Deus, para que sejam Joel profetizando nessa nação. Oh Deus, levanta Joel. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Quando as pessoas falarem o Senhor é Deus, o profeta está anunciando as grandes coisas do Senhor Jesus. Eu declaro que vocês são benditos. O Senhor é Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. O Senhor é Deus. Você crê nisso? Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.